Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e está começando a nossa edição de número 24, Lucão, 24ª edição. Sejam muito bem-vindos, estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para falarmos sobre mais uma boa rodada do Campeonato Brasileiro e outras informações do mundo da bola também. Lucão, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Caio, boa noite e boa semana para você que nos escuta. Cara, semana bem movimentada, bem cheia de polêmica. A gente já vai começar, né, com o momento fofoca. Solta a vinheta, que é a vinheta de estudo sobre o que aconteceu essa semana. Polêmica! Antes da gente falar do principal, eu vou começar leve, hein? A primeira coisa que aconteceu na semana foi, não sei se você viu, se vocês viram, né? O Abel vai processar o Mauro César Pereira por ter sido chamado de colonizador. A indenização, se eu não me engano... Nessa o Mauro passou um pouco do ponto, né? Não só ele, como alguns outros comentaristas, né? Enfim, se eu não me engano, a indenização da causa, ela tá em torno de 50 mil reais. E eu acredito que seja por danos morais, né? É uma fala, de certo modo, muito infeliz. E vamos ver como é que vai ser o decorrer desse processo. A Abel, inclusive, hoje conseguiu ser expulso no final do jogo. Só mais uma vez. E a gente vai falar da rodada, a gente vai esclarecer mais um pouco sobre essa expulsão, mas referente a Abel e fofoca, por enquanto é isso. Tem processo do presidente do também, né? Só que dessa vez em torcedores. Cara, eu confesso que essa eu não vi. Eu confesso que não vi mesmo. Mas eu posso dar um overview aqui. É porque tudo do Júlio Casares, infelizmente, acaba aparecendo na minha timeline, né? É o algoritmo. Eu entendo. Então, não só o Júlio Casares, como também o Carlos Belmont, eles vão processar 2 torcedores do São Paulo. Um, se eu não me engano, é criador de conteúdo, inclusive, por difamação em relação a todo esse processo de golpe, que eles não querem que seja chamado de golpe, mas é um golpe. E aí eles vão processar com o dinheiro do próprio São Paulo, torcedores do São Paulo. Mais um acerto aí da dupla Casares e Belmont, meus parabéns. Tipo, o cara paga o sócio torcedor e ele é processado com o próprio dinheiro do sócio torcedor que ele banca. Sim. É retornável. Exato. Muito rotativo. Cara, eu não tenho nem Isso, palavra. já aconteceu algum caso assim? Não, né? Acho que é a primeira vez. Cara, que eu me lembro é a primeira vez. Eu não lembro de outro caso desse tipo, não. Isso é loucura. A outra notícia que também chocou o mundo da bola o Totti, ele se separou da esposa, né? Depois de 20 anos de casado, alegando a suposta traição. A esposa rebateu, falando que ele também traiu. E ele respondeu falando que ele traiu após descobrir a traição da mesma. O Totti já tá com outra mulher e a ex-esposa segue sua vida aí. Você é a favor da poligamia? Olha, eu confesso que não. Não tenho nada contra quem é a favor. Só que a distância mesmo. Não, mentira. Tem alguém errado nessa história do Totti aí? Ou não? Sei lá, Os dois, mano. né? Eu acho que os dois, né? Porque já dizia, eu sou Madruga, né? A vingança nunca é plena. Muito bem, muito bem. Então, e a última que movimentou mesmo, foi o assunto mais falado da semana, foi referente ao Vinícius Júnior. Antes, um adendo, já que a gente vai falar também do Atlético de Madrid. Cara, a gente falou há um tempinho referente àquele contrato bizarro que o São Paulo tinha feito com o Pablo, e tinha uma cláusula de que ele ganharia 1 milhão se ele entrasse em mais um jogo. E aconteceu que ele entrou e acionou essa cláusula. Reza a lenda que ele não após a rescisão do contrato dele, ele não foi atrás, ele abriu mão disso. Eu duvido. Muita gente falou que não. Quer dizer, muita gente falou que ele perdoou, digamos assim, mas teve alguns criadores de conteúdo também que cobrem o São Paulo. A história não é bem assim, não. Porque Então, eu também... Tá errado, né? O dinheiro é dele, tá no contrato. Eu também tenho minhas dúvidas. E falando em contratos exorbitantes e bem planejados, o Griezmann voltou pro Atlético de Madrid. O contrato, se eu não me engano, de 2 anos,
empréstimo, e ele tem uma cláusula de compra que é o seguinte: se o Griezmann atingir 50% do tempo, se ele passar do teto de 50% do tempo jogado de partida, ele automaticamente o Atlético de Madrid teria que comprá-lo. Aí o que acontece? O Griezmann ele entrava todas as partidas a partir do minuto 65, se eu não me engano. Por isso que ele nunca foi titular em nenhum jogo. Ele só pode jogar 23 minutos, né, se eu não me engano. Só por dia, porque ele entrou em campo esse final de semana desde Então, aí o que aconteceu? Houve uma falha de comunicação, segundo o Barcelona. Já tinham passado desse tempo já, que era só no primeiro ano, o Atlético achou que era para 2 anos. O que culminou com a atuação dele hoje, ele entrou, se eu não me engano, no lugar do João Félix, que saiu machucado. Aí ele jogou, ele passou desse tempo aí estipulado pelo contrato, e eu acredito que o Barcelona e o Atlético vão ficar negociando por um tempo para baixar esse valor. Agora o Barcelona tá doido por um dinheirinho, né? Depois do tanto que gastou. Precisa, né? E voltando agora ao dossiê Vinícius Júnior, cara, é o seguinte, no último jogo do Real contra o Mallorca, o Vinícius, ele jogou bem, tudo. Vinícius Júnior sempre foi um cara do drible, em qualquer momento do jogo, perdendo, ganhando, ele vai driblar e ele, ele busca o estilo de jogo dele. Tem quem goste, tem quem não goste. No jogo contra o Mallorca, ele meio que arrumou alguns desafetos, tanto que teve um jogador do Mallorca falando que ele tava vacilando e tudo mais. E, esse ainda foi o mais gente boa, porque o resto quase arrancou a perna dele. Não foi esse que o treinador pediu pra bater nele? Ou tô doido? Cara, nessa questão do treinador, eu confesso que eu não fiquei sabendo mesmo. Mas aí depois o Ancelotti deu uma entrevista falando da questão do drible, defendeu o Vinícius. E no decorrer da semana, ocorreu algumas declarações. A primeira foi a do Coque, aí vocês interpretem da maneira que vocês quiserem. Ele cita a questão da dança, ele fala, ele não acusa, não fala que é errado, mas ele também não tira o dele da reta, né? Ele fala que ele é perguntado se o Vinícius Júnior, se ele fizesse um gol e comemorasse com dancinha, como que ia reagir, ele diz que era plausível a torcida meio que ser hostil se caso ocorresse a dancinha, né? E a declaração mais forte de cunho racista foi eu não lembro, eu acho que ele é agente, né? Não sei nem se ele é empresário ou coisa do tipo. Eu acho que ele é alguma coisa da Federação Espanhola lá. O cara tem um cargo pica, não é qualquer um, Sim, não. num programa esportivo da Espanha que ele literalmente ele falou pro Vinícius Júnior parar de macaquice, né? Isso É um imbecil. repercutiu por a semana inteira. O Vinícius Júnior se manifestou, muitos jogadores prestaram apoio a ele. Antes do jogo de hoje, a torcida, alguns torcedores do Atlético também fizeram cânticos racistas. Provavelmente o Atlético vai pegar um gancho aí. Eu espero que pegue, né? Tem que pegar. Se bem que, Exato. se não pegar, eu não ficarei surpreso, porque Cara, dificilmente na Europa esse tipo de caso tem punição pesada. É muito difícil. muito. Principalmente eu acho que na Espanha e Itália, que eu acho que desses países de que o futebol é mais visto, assim, das ligas serem mais fortes, são os países que mais têm esses casos, né? Isso raramente você vê na própria França, na Inglaterra, na Alemanha. Confesso que é bem raro ver esse tipo de atitude. Mas voltando ao jogo, o Atlético perdeu de 2-1. Teve confusão ali no final do jogo, mas não foi com o Vinícius Júnior. Foi envolvendo o Hermoso, que fez o gol do Atlético, e o Carvajal. E o Hermoso conseguiu... Cara, ele entrou no final do jogo, ele fez o gol e ele conseguiu ser expulso. Pacote completo. Foi do céu ao inferno em 7 minutos. E é isso. O jogo foi isso mesmo. O Real, pra mim, o Real não teve grandes sustos. Assim. Conseguiu controlar o jogo e eu acho que, se eu não me engano, o Real e o Benfica são os únicos times invictos da Europa, assim, das grandes ligas. Sim. Sendo que eu acho que o Benfica, desde a pré-temporada, ele não perdeu nenhum jogo, nem empatou.
O Benfica ganhou O todo o David jogo. Neres voltou a jogar um bom futebol, né? Depois que se Sim, transferiu para o Benfica. exatamente. Fez gol hoje na vitória do Benfica por 5-0. Marcou mais uma vez. Eu não queria entrar por aí. Se me pergunta se o Acunha é falta, não é falta nenhuma. Assim, não é falta. Não é falta. Eu não quero entrar por aí. Foi, na minha opinião, um grande espetáculo onde duas equipas se defrontaram, se desafiaram, onde uma, peço desculpa dizer isto, porque respeitamos todos os nossos adversários e respeitamos muito. Vamos, Lucão, vamos começar mais uma rodada então de Campeonato Brasileiro, 27ª, faltam só 11 rodadas, hein, tá passando rápido. E a gente não poderia deixar de falar da derrota do Galo pro Avaí, 1-0 na ressacada. Bissoli fez o gol do Avaí, inclusive, adivinha do quê? Pênalti. Perfeitamente, pênalti que o Everson quase pegou, momento bem delicado do Atlético na temporada. Acho que é até pior do que aquele momento em que ele foi eliminado da Libertadores, porque ali o time ainda tava jogando alguma coisinha, agora não tá jogando nada. E eu tenho aqui, Lucão, o retrospecto do Mister Cuca desde que ele voltou ao Galo, hein? Nessa, vamos chamar de segunda passagem, vamos contabilizar como segunda e não terceira. São 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 10 jogos. Um aproveitamento muito ruim de um time que jogou muito mal contra um Avaí de técnico novo, né? O Lisca foi demitido do Santos e na verdade, acho que 2 dias depois, menos de 2 dias, foi anunciado pelo Avaí que demitiu o Barroca. Chegou com vitória, o Avaí também não jogou tudo isso, mas produziu o suficiente para pelo menos fazer um golzinho de pênalti. O Avaí que é o time com mais pênaltis marcados a favor no Campeonato Brasileiro. 12 tentos pro Avaí, o que explica também o Bissoli, que não erra, né? Com 13 gols marcados pelo time catarinense. E aí, Lucão, o tempo está absolvendo El Turco Mohamed? Aí eu acredito que sim, e só confirmando também que o Cuca não é o técnico de segunda passagem, né? Não. Todas as segundas passagens que o Cuca fez em sua carreira, eu acho que com exceção do Santos, elas foram péssimas. Com o São Paulo foi ruim, com o Palmeiras foi ruim e está sendo ruim com o Atlético. Se contabilizar no passado como segunda do Galo, foi boa. Se contabilizar ela como segunda e essa como terceira. Eu não contabilizo porque foi um intervalo muito perto, né, de uma para outra. Sim, eu meio que encaro essa volta do Cuca ainda como uma segunda passagem. Porque, tipo, meio que deu a entender que ele parece que ele nunca saiu do Atlético, né? Impressionante. Ele só meio que deu um tempo, aquele período sabático que ele costuma fazer sempre, e voltou, deu declaração referente a esses números aí, foi bem incisivo, falando até da questão da renovação dele, que ele falou, ele foi questionado disso e ele falou que com esse desempenho ele nem acredita que o próprio time do Atlético irá renovar com ele. E pra mim tá claro que ele não quer também, porque ele tá numa má vontade. Sim, exatamente. Referente ao jogo, cara, eu achei que o Atlético ele produziu, ele teve suas chances ali, a bola nem entrou. E é o que vem acontecendo com o Atlético há muito tempo. Quando joga bem, ele não consegue fazer gol. E, tipo, quando joga mal também, né? E o time não é o mesmo que foi do ano passado, por mais que manteve boa parte do seu elenco, né? Mas o time não é a mesma coisa, o desempenho é muito baixo. E o Avaí fez 3 pontos importantes ali para a briga. Eu acho que é o primeiro da zona de rebaixamento hoje. Vai ter um jogo muito difícil na domingo que vem contra o São Paulo no Morumbi, mas somou pontos importantes ontem, né? Não, 3 pontinhos que deixam o Avaí na briga, né? Como você comentou, o Avaí é o primeiro time da zona de rebaixamento, 28 pontos, só que ele tá empatado com o Coritiba, que também tem 28. E eu acho que talvez nem o Lisca tava esperando vencer o Galo ontem, um empate talvez estaria de bom tamanho pro que vem jogando o Avaí também no campeonato. Mas, cara, pra mim quem fica devendo é o Atlético, que tinha a obrigação de vencer. Com o elenco que tem, com o salário que paga astronômico pros jogadores, era obrigação. Mas tá claro que o Cuca não consegue extrair mais nada desse elenco. O Turco, por um breve momento, ele até conseguiu fazer esse time do Galo jogar bola, mas o Cuca realmente não consegue manter. E o que eu acho mais impressionante é que o elenco do Galo não é ruim, nem um pouco, na verdade. Talvez seja o top 3, futebol brasileiro. Só perca pra Cara, Flamengo e Palmeiras. eu acho que em questão de elenco, o elenco mesmo, ele é até um pouco melhor que o do próprio
Palmeiras. É que o Palmeiras, É, ele é verdade. tipo é um time muito consistente, né? Sim. O Palmeiras é um time, o Atlético é só o elenco mesmo. E não dá liga, né? E o engraçado é que há menos de um ano atrás, dava a Liga, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, semi da Libertadores. Eu não digo que foi eliminado pelo regulamento, né? Mas teve muitas chances de ter eliminado o Palmeiras e não eliminou. E esse ano, depois da saída do Cuca, simplesmente ruiu. É que eu acho que no caso do Galo, não é só treinador. Eu acho que gestão de futebol também conta. E já começou errado, né? O Turco era, sei lá, a sétima ou oitava opção para treinador, contrataram. Não deu certo. E demoraram pra. Eu não digo. Demoraram pra repor. E quando reporam, trouxeram um treinador que não tava afim de treinar o time. É aquela questão de, tipo, a contratação sem critério, né? O Flamengo Total. sofreu com isso. Tipo, buscou N técnicos portugueses, tipo, um com um estilo totalmente diferente do outro e com um estilo totalmente diferente do que vinha sendo treinado no Flamengo. Com a chegada do Paulo Souza, deu o que 6 meses ele foi mandado embora, justamente devido a isso, né? Uhum. E com o Turco foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Beleza, ele tinha sido campeão, acho que da CONCACAF com o Monte Rey, se eu não me engano. Foi. Com o Monte Rey, mas eu não sei qual que foi o critério da diretoria para contratá-lo. E isso custou Eu acho que muito não caro. teve critério, na verdade. Era quem tinha disponível, porque tentou uns 5, 6 caras antes, não conseguiu. Ia começar a temporada. E aquele negócio tipo, todo mundo tá trazendo um técnico gringo, vamos atrás de um também. Não faz muito sentido, sabe? Tem que ter um planejamento, tem que traçar qual estilo de jogo você quer pro seu time, se vai manter o que vem sendo praticado, se vai mudar radicalmente. Tanto que, por exemplo, se eu não me engano, o Internacional foi um dos times que mais sofreu com isso. O Inter Não vem acertou com nenhum, né, Cara, o dos Inter gringos. veio por exemplo, ele veio o Darry Hellman com estilo retroativo. Depois ele foi Foi bem, para. inclusive. Sim, foi dos técnicos. Ele foi um dos melhores técnicos do Internacional depois que o Inter subiu. Eu acho que foi até melhor que o Abel, porque o time do Inter Não. jogava muita bola. Então, com toda certeza. É que o Abel, ele tapou o buraco, né? Uhum. E, cara, sei lá, por um alinhamento dos astros, deu certo. Então, o Odair, e depois do Odair, eu acho que foi quem? O Miguel Ángel Ramírez, né? Com um estilo Nossa, totalmente diferente. pavoroso em todos os sentidos, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí depois foi o Aguirre, se eu não me engano. Não, depois foi o Abel. Aí depois foi o Aguirre. Aí do Aguirre foi o Medina. Aí agora, mano, cara, tipo, foi alternando o estilo. E o time do Inter não sabia o que seguir. O time começa a ficar confuso. Porque, você tá 3 meses com o negócio na cabeça, tá treinando 3 meses ali, fazendo aquilo todo santo dia, o mesmo processo, o mesmo estilo de jogo. Aí troca de técnico, cara, vamos mudar, vamos reinventar a roda. Mais 3 meses ali de trabalho. E 3 meses é que, tipo, eu tô meio que dando esses 3 meses, que é mais ou menos a média que um técnico dura no Tempo de Campeonato experiência. Brasileiro. Passou esses 3 meses aí, quando o time tá começando a encaixar, troca de técnico de novo. Então, cara, não tem time que resista. A gente viu isso com o Inter, com o Flamengo, não muito, porque o elenco do Flamengo era muito bom e tipo, o estilo dos treinadores não mudava muito. Mudava uma ou outra coisa, mas questão da posse de bola, de tipo tentar jogar futebol mais ofensivo, ela sempre esteve ali. Agora com o Atlético, o Atlético do Cuca pro do Turco era totalmente diferente. Então o time sentiu isso e tá penando para conseguir retomar o caminho das vitórias. Eu acho que querendo ou não, a combinação de resultados dessa rodada não foi tão ruim pro Atlético. Mas G6 pra mim não pega. No máximo G8. Até porque quem tá abaixo também não tá pontuando tanto. Então, acho que não perde a posição. No máximo para um América Mineiro que tá numa fase muito boa. Se perder pra um Goiás da vida, cara, é papo de mandar uns 10 embora o ano que vem do Galo, viu? Eu acredito que muita gente já não vai ficar, na verdade. O Nacho deve ser o primeiro a sair, inclusive. Mas Você traria ele pro São Paulo, cara?
meio que uma opinião talvez clubista. Beleza, ele já tá um pouco não, ele já tá velho, mas Tá ele velho não, assim o Nacho? cara, Tem ele o quê? tem, Seus eu 30 acho que anos, o Nacho? não tem mais, pô, tem, eu acho que uns 34. Mas ele não é tipo, a gente viu muitas vezes ele se arrastando em campo esse ano, Bastante. Tá mas com ele 32, o Nacho. quase acertei. Mas é um cara que, tipo, ele é meio que o meia que o São Paulo precisa. É um articulador, né? Olha, tendo em mente os meias que o São Paulo tem atualmente, eu traria. Eu acho que o problema é trazer pagando um salário absurdo, sabe? Mas se fosse algo acessível diante da situação financeira do clube, eu traria sim. Eu acho que não só para São Paulo, o Nacho tem espaço em muitos times da Série A do Muitos. futebol brasileiro, muitos. É Eu, que fisicamente ele tá mal essa temporada, mas em forma eu acho que ele é um jogador bem importante. eu acredito que ele ainda vai se manter aqui no Brasil. Talvez não no Atlético, mas eu acredito que ele ainda tem muito mercado aqui. Sim, acho que Guga também deve ser outro que não deve ficar. Provavelmente vai ter uma barca aí. No Hever deve se aposentar também. Deve ter uma barca aí nesse Atlético Mineiro que estacionou, Lucão. 40 pontos, sétimo lugar. E tem o Goiás e o América Mineiro batendo na porta. Tem que abrir o olho esse time do Atlético, porque o ano pode ser. Imagina se o Atlético ficar fora da Libertadores ano que vem. Vai ser pavoroso. O time já começou aquela questão financeira, pedindo dinheiro emprestado para pagar, isso e aquilo, se fica fora da Libertadores é um rombo muito grande, muito, muito grande mesmo. Tem que abrir o olho e eu acredito que o Cuca não vai ficar. Só que ele fica fazendo esse cu doce, entendeu? Não libera, não fala o que quer da vida, porque a gente tá em setembro. Setembro é o mês em que os clubes começam a pensar no planejamento para o próximo ano. Então, importante que saiba, né, o que vai fazer ou não o time do Atlético Mineiro. Só que é que tá, a gestão também é uma merda, então vai entender. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o viado do Somália, caralho. Sabe quem foi bem nessa rodada, Lucão? Tem. Inclusive, ganhou jogando dentro dos seus domínios, o que não acontecia há muito tempo. Foi o Botafogo que bateu o Curitiba, não foi fácil. 2 gols no segundo tempo. Cuesta e Tiquinho Soares, que marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo, fizeram aí os tentos da partida. Fogão volta a vencer diante da sua torcida. Parece que o trabalho do Luiz Castro começou a aparecer. Cara, esses últimos reforços que chegaram meio que deram outra cara. O efeito Sim. Tiquinho deu. Caramba, eu não sei nem o que falar. Que faz tanto tempo que o Botafogo, que a gente não fala que o Botafogo ganhou nem Engenhão. E o Botafogo, tipo, não foi esplêndido, mas ele foi eficiente. E é o que vem sendo algumas rodadas assim que chegou o Tiquinho Soares. A gente tinha falado da questão do Edson ter. Tipo, a gente pensa, porra, talvez o melhor atacante que o Botafogo tinha, os caras mandaram pra intercâmbio. Ó, a última vitória do Botafogo em casa foi no dia 23/7 contra o Atlético Paranaense. Tava quase batendo 2 meses. E, se eu não me engano, foi 1-0 esse jogo. Foi 2. Mas Que jogou foi. mal. Foi contra o Não, Atlético reserva. foi um jogo pavoroso, eu lembro desse jogo. O Botafogo, ele vem ganhando consistência. Pra mim, o problema defensivo ali, que era gritante, ele tá se consolidando, ele tá arrumando a casa. O ataque ainda tem alguns problemas de criação, mas eu acho que melhorou bastante com a chegada desses reforços. Tanto o Tiquinho quanto o Eduardo também vem jogando bem. Lucas Fernandes é um meia que, tipo, ele vem tendo bastante destaque. Talvez seja o melhor jogador do Botafogo na temporada. Junto com o Jefinho, eu acho que é um dos melhores, assim, do meio pra frente ali. Eu acredito que seja um dos melhores. Aqui, o Adielson, o zagueiro que chegou também, eu acho ele muito bom jogador. Ele tá fazendo uma boa dupla ali com o Cuesta. E o Coritiba, cara, eu queria ressaltar duas coisas. Eu não vou nem falar do segundo gol do Coritiba, que foi uma falha gritante do zagueiro, mas como esse time só conseguiu assustar o Botafogo na bola parada, principalmente em escanteios. E eu não sei se você viu o primeiro gol, tipo, um pouco antes da falta ser cobrada.
o Cuesta, ele ficou naquela posição ali até a bola chegar por uns 30 segundos. Sim. Tipo, 30 segundos. Tanto que ele dá a impressão de estar impedido. Tipo, quando você vê um cara adiantado, você pensa que ou ele vai voltar assim que a falta for cobrada, ou ele vai ficar impedido ali, só como uma distração mesmo. A zaga do Coritiba conseguiu deixar ele em condição, cara. O principal problema desse time do Coxa é a zaga, né? Muito fraca. É muito fraca, é um dos principais motivos do Coritiba estar assim. E o Coritiba no ataque é bola no Aleph Manga, só é impressionante. Todo Que jogo não deve ficar pro ano que vem. Esse é certeza Não, que. com certeza não. Cara, todo jogo, pelo menos um ou dois chutes no gol. Isso quando ele não marca, ele tá carregando esse ataque do Coritiba, que provavelmente vai ficar nessa situação aí até o final do campeonato. Não tem melhora. Eu também acho. Na verdade não tem nem como achar diferente. Vai brigar pra não cair. Pra mim tem uma vaga, e aí Coritiba, Avaí e Cuiabá vão disputar. Duas, né? E Avaí, Coritiba e Cuiabá vão disputar. O Botafogo, que subiu, chegou a 34 pontos, tá a 5 pontos do América Mineiro, que hoje fecha o G8, né? Então estaria aí na pré-Libertadores. Botafogo que aparentemente acertou nas contratações dessa vez, né? Gastou dinheiro com jogadores que chegam e agregam em alguma coisa positiva ao clube. Não só jogando dinheiro fora, como vem fazendo, principalmente com as contratações do começo do ano. Você pega o Patrick de Paula, por exemplo, nem joga. O esquecido Patrick de Paula. É triste, né, cara? Como ele decaiu, né? Mas aí eu acho que é culpa do jogador, não é nem do clube, entendeu? Não, isso é inegável. Ele não se ajuda também, então não tem muito que possa fazer o Botafogo. É bom que o Luiz Cássio dá uma respirada também, né? Foi muito cobrado o ano todo, inclusive por nós, mas até aí, pelo elenco que ele tem, ele tinha que entregar mais realmente com esse time do Botafogo. E agora pro finalzinho do ano vai conseguindo, precisa de tempo e mão de obra pra conseguir entregar, e no momento ele vem conseguindo boa vitória do Botafogo no Engenhão. Precisava vencer diante da sua torcida também, né? Tava na hora. Chaves vai pegar a palavrinha ali do Anderson, é isso, Chaves? Isso mesmo, Sila, tô aqui com o Anderson. Anderson, cara, o que aconteceu com o Liberdade? Se ele amansou, o que foi que aconteceu para ter pegado esses 2 gols e vacilar, e agora é penalidade, né? Infelizmente, né, eu creio que substituição errada. Eu sou consciente do que eu tô falando, meu treinador mexeu errado. Já entrando no domingo, tivemos o jogo das 11, que foi Bragantino 1, Goiás também 1. Não tem muito o que falar desse jogo, assim como a maioria dos jogos das 11. Foi um jogo bem ruim. Acho que o ponto de destaque, mais uma vez, fica para pavorosa arbitragem do futebol brasileiro. Não sei onde a gente vai parar com isso. E pro Pedro Raul, que marcou o gol de empate do Coritiba. O Alejandro abriu o placar pro Goiás. O Alejandro abriu o placar pro RB. O Pedro Raul, que foi xingado o jogo inteiro pela torcida do Bragantino, comemorou em frente à torcida pós-gol, levou amarelo, tá fora do próximo jogo. Detalhe, a comemoração não teve nada demais e o cara tomou um amarelo. Parabéns pro árbitro do jogo. Vou até passar o nome dele aqui para não deixar em branco, Lucão, que foi o senhor José Mendonça da Silva Júnior, mais um péssimo árbitro do futebol brasileiro. O que você achou aí dessa atitude da arbitragem em relação ao Pedro Raul? Cara, eu concordo muito com o que ele falou no pós-jogo ali, na beira do campo. Não se tem um critério no campeonato todo. Zero. A cada jogo você vê a arbitragem muito conflitante na questão de aplicação da regra. Essa comemoração com a mão no ouvido, cara, não tem nada demais. Tanto se você for tipo, na frente da outra torcida, quanto for na sua torcida, ela não tem nada demais. E foi o que ele mesmo disse. Cara, sendo sincero, você acha que ele vai ganhar o quê fazendo uma comemoração provocativa contra o Red Bull Bragantino, 11 horas da manhã? Exato, nada, não tem nada, entendeu? E, cara, o que eu acho impressionante é que você pega aí um monte de caso de torcida xingando o jogador, às vezes até xingamentos que poderiam e deveriam gerar punição, e não acontece nada com a torcida, não acontece nada com o clube, e quem é punido no final das contas é o jogador. Faz sentido isso. É impressionante que, tipo, é como se o jogador ele fosse completamente responsável por toda a babaquice que o ronda, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo tem sua parcela de culpa, mas a maneira
como tentam podar o espetáculo que eu acho muito ridícula, sabe? Isso tipo, a gente teve o caso por exemplo, do Neymar, no meio da semana, ele comemorou com a dancinha, não foi nem com a dancinha, foi meio que uma careta, sendo que ele sempre vem... faz. Exatamente, ele tomou amarelo também. É meio ridículo isso, né? Porque tira a graça do espetáculo. A arbitragem no futebol brasileiro joga contra, né? Essa é a verdade. E esse foi um grande exemplo. Tanto que o destaque do jogo é isso, porque foi um jogo bem morno. O Bragantino é aquilo, não fede nem cheira, né? 34 pontos, 12º lugar. Tá atrás do Goiás, inclusive, 37 pontos pro Goiás, é o 9º. Muito difícil fazer gol nesse time do Jair Ventura, né? Geralmente, os times treinados pelo Jair Ventura são assim. E aí você pega isso, somado ao fato de que com o Goiás ele ainda consegue sair pro jogo e pega o momento do Pedro Raul, que precisa de uma bola pra matar só. 15 gols, inclusive, tá? Tá empatado com o Cano na artilharia do campeonato. O resultado chega. A gente esperava que esse Goiás fosse brigar pra não cair esse ano. E aparentemente vai se salvar com sobras, podendo até beliscar uma vaguinha numa pré-Libertadores, que seria histórico. Eu acho que o Goiás nunca jogou Libertadores. Vou até procurar enquanto isso. Eu acho que já, cara. Jogou em 2006. Eu lembro que esse time, somente de 2003 a 2006, o Goiás tinha um time muito bom, tanto que cedeu não, né? Vendeu boa parte dos jogadores para aquele São Paulo que foi campeão de 2005 para frente. Danilo, Hugo, Grafite, Josué. O Mineiro eu não lembro se era do Goiás também, mas então foi uma barca. Foi, isso é verdade. Memorável esse ano do Goiás. Eu acredito que, sei não, viu? Se o Galo não ficar esperto, são 3 pontos que separam um do outro. O Goiás tem sim chances de beliscar uma vaguinha, até porque as próximas rodadas do Atlético são muito difíceis, na verdade. Ele pega Palmeiras e Fluminense. E ainda vai pegar o Santos fora de casa. Então, sei não, viu? Acho que dá pro Goiás chegar. O mesmo vale pro América Mineiro. Então, tem que ficar de olho. Parabéns pro Jair Ventura, calando a boca de muita gente. E o Barbieri com o Red Bull é isso, né? O pífio do RB Bragantino. Não tem muito o que falar deles. Pelo menos ele cortou o cabelo. E ainda não perdeu, né? Mas também perdeu. Mas não ganha. Então, eu acho que o corte também não agradou tanto. Né? Eu gostei desse corte dele, voltando às origens. Mas talvez eu acho que não tenha agradado o elenco, porque o time não consegue ganhar, né? Não ganhava antes também. Sabe o que é pior? Eu não acho o Barbieri um treinador ruim. Dessa nova safra aí de treinadores do futebol brasileiro, talvez ele seja um dos melhores. Mas esse elenco do Bragantino, ele é muito, sabe, insosso. Não tem, tirando o Arthur, não tem ninguém ali que se olha e fala, caramba, esse cara é bom de bola, né? É a primeira vez que eu escuto. Que pode decidir um jogo. É a primeira vez que eu escuto essa palavra. Vai pro inferno, Lucas. Insosso? Você nunca ouviu? Não, primeira vez. Não é possível. 3 na barreira também, informação e gramática. É o próprio Pasquale aí. Mas eu concordo contigo. Né? E também, tipo, a cara que o Bragantino dá, tipo, tanto pra torcida quanto pra todo mundo, é que o time, o Bragantino, ele vai ser isso pra meio que 5 anos, daqui 5 anos vai continuar nessa situação, sabe? Você não sabe se o time vai brigar por título, se só quer ser uma vitrine, se, tipo, vai brigar pra não cair, coisa do tipo. Não tem uma cara definida. Não tem mesmo. Pior que, cara, por exemplo, eu acho o Aderlan, o lateral direito, bom jogador. Tem o Léo Ortiz, tem o Luan Cândido. O Luan Cândido tá jogando muita bola esse ano. Mas o problema é do meio pra frente. Do meio pra frente não tem os caras ali pra decidir mesmo. Tanto que o período em que o Arthur ficou fora foi um Deus nos acuda, né? Agora que ele voltou, que o time voltou a criar um pouquinho mais. Mas é pouco. E eu não acho que caia também. Mas tem que abrir o olho. Porque não tá tão longe da zona de rebaixamento o time do Bragantino. São só 6 pontos de diferença, precisa voltar a vencer. E o Goiás é isso. Excelente temporada do Goiás. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos vencer isso tudo. Sabe quem venceu também, Lucas? Quem? O Fluminense ganhou o Fla-Flu. Mando de campo do Flamengo lá no Maraca, 2-1.
Ganso e Natan marcaram pro Fluminense, Gabigol uniu o pescoço, diminuiu pro Flamengo, jogo com 4 expulsões, Manuel, Caio Paulista, 5 na verdade, né, se contar o David Braz conseguiu ser expulso do banco, e ainda falou que tá sendo perseguido, David Braz, não sei porquê, deve estar com alguma síndrome. Manuel, Caio Paulista e David Braz expulso do lado do Fluminense. Pelo lado do Flamengo, 2 jogadores saíram do banco, Marinho e Everton Cebolinha, que deixou o futebol em Portugal, na verdade deixou o futebol no Grêmio, né, porque em Portugal ele não jogou também, foram expulsos pelo lado do Flamengo. Caiu a invencibilidade dos comandados aí pelo Dorival Júnior, logo pro Fluminense, né? Aí eu queria te perguntar, Lucas, o que acontece com o Flamengo que não consegue, na verdade, vencer o Fluminense com tranquilidade? Venceu no primeiro turno do Brasileiro, mas foi um jogo bem pegado. Até achei que foi melhor hoje, mas quem colocou a bola pra dentro foi o Fluminense. Tanto não consegue vencer o Fluminense, quanto não consegue vencer o Diniz, né? O Flamengo tem muita dificuldade para vencer o Fernando Diniz, é impressionante. Sim, é a criptonita do Flamengo, Diniz. Impressionante. Eu não consegui ver o jogo que eu tava assistindo, o jogo do São Paulo. Mas eu queria ressaltar que eu não sei se os caras meio que tiraram o pé ou se é meio que o desgaste natural de final de temporada. Mas eu tô achando o Flamengo, de certo modo, abaixo, sabe? Não tô vendo aquele time, tipo, tão intenso. O Flamengo, ele cria suas chances porque é um time muito bom, mas eu não vejo aquele time tão intenso como a gente está acostumado a ver. Eu tinha comentado na semana passada o jogo contra o Goiás, que o Flamengo, e o jogo estava muito aberto. O Flamengo, ele sinceramente, ele deu sorte de sair com empate. Jogou bem no meio da semana, mas o jogo já estava praticamente ganho, já estava decidido. E hoje, pelo que eu vi assim por cima, jogou bem, mas culminou com, tipo, já tava 2-0, já tava 1-0, ali no lance do pênalti, que meio que tá sendo contestado, né? Eu achei bem marcado o pênalti. Então, pelo que eu entendi, a contestação o pênalti, pra mim, ele foi do Léo Pereira e não do Santos. O pessoal fala que, tipo, o Santos, ele meio que ele disputa a bola, eu não sei nem se ele chega a ter controle da bola, né? Mas o pênalti, pra mim, foi do Léo Pereira. O Léo Pereira, ele calça a perna do Germancano. Eu também achei. Só que segundo o diálogo que teve com o Klaus, o Klaus deu o pênalti do Santos, não do Léo Pereira. Enfim, eu achei pênalti também. O Klaus também. Ultimamente tá numa fase também, o Klaus, hein? Eu acho que foi depois que eu elogiei ele, né? Eu acho que eu tenho minha parcela de culpa nisso. Mas uma bela vitória do Fluminense. O Fluminense que ainda disputa ali o título, sonha com o título brasileiro, tem condições matemáticas ali, poucas, mas tem. Uhum. E o Flamengo, com essa derrota, pra mim, abriu completamente mão do Campeonato Brasileiro. Já tinha aberto mão, né, na verdade. Agora só, digamos que matematicamente contestou de vez. E não é querendo ser chato, mas os últimos jogos do Flamengo, o time não rendeu tudo isso. Tem esse detalhe. E hoje pega um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz, o Fluminense que acabou, a gente até não comentou no começo, né, pra falar agora. Flamengo finalista da Copa do Brasil, eliminou o São Paulo, deu a lógica. E o Fluminense acabou caindo pelo Corinthians, 3-0 no jogo de volta, aqui na Neoquímica Arena. Não acho que o Diniz foi mal nesse jogo, ao meu ver ele fez o que era possível. Talvez eu não concorde tanto com a questão do Wellington no lugar do André, mas entendi o que ele quis fazer, colocando o Wellington ali, não o Iago Felipe. E eu não vejo que o Fluminense tenha, sabe, putz, fui eliminado da Copa do Brasil, tô mal. Eu acho que nem o São Paulo também. Os dois que caíram saíram com um saldo positivo, sabe? Porque o Fluminense não jogou mal contra o Corinthians também. E o São Paulo ali, tipo, se for fazer a soma dos dois jogos, o São Paulo, até o final do primeiro tempo do segundo jogo, ele não tinha ido mal nos dois jogos, mas a bola pune, né? Como dizia o município. Exato. E o Vitor Pereira foi muito bem também no meio de semana contra o Fluminense. Foi. Você vive falando que eu só critico o Fernando Diniz. Você plantou na cabeça das pessoas que eu sou hater dele. Eu não plantei nada disso. Mas, cara, o que eu gosto bastante e eu vejo como o principal ponto positivo dos trabalhos dele é que
O Fernando Diniz, ele força o adversário a jogar como ele, porque se você não joga, você sofre muito porque você não tem a bola. E o Corinthians jogou como o Fluminense joga, só que o Corinthians acertou em 100% do que fez no jogo. E aí quando o seu adversário acerta 100% do que ele tenta, realmente fica difícil para você combater. E os atacantes do Fluminense não estavam num dia inspirado também. Então, realmente pra mim não tá ruim. O trabalho do Fernando Diniz do Fluminense é muito bom. O Fluminense é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, 48 pontos. Não pega mais o Palmeiras? Cara, acho muito difícil pegar, porque o Palmeiras também ele é um time fora da curva. Mas, se me perguntasse hoje, quem é o principal treinador do Campeonato Brasileiro hoje? Se você, no final da temporada, quem foi o melhor? Entre Abel Ferreira e Fernando Diniz, eu ficaria com o Fernando Diniz. Pelo material humano que tem, e por chegar esse ano, eu concordo contigo. Seria o Diniz ali. O Diniz pra mim, 3, tirando o Abel, 4. O Dorival também, cara, o ano que o Dorival... não dá pra tirar o Dorival da lista. Não dá pra tirar, mas Dorival, o Diniz, o Jair Ventura e o Wagner Mancini. Se for aumentar pra 5, eu colocaria o Mano. Mas eu acho que esses 4, pelo material que tem, fora que o Dorival, ele entrou numa barca que tava, tipo, para afundar. Se fosse talvez o treinador ali não conseguiria fazer o que ele fez. Jair Ventura desacreditado, saiu ali se não me engano, ele saiu do Juventude e foi pro Goiás ali, desacreditado, e tá fazendo um ótimo trabalho. Diniz também, a segunda passagem dele pelo Fluminense. E o Mancini também, segunda passagem, pegou um América ali que tinha acabado de sair da Libertadores, vinha fazendo um ano péssimo. Então eu tô contigo nessa. E você comentou do Dorival, não é ruim o trabalho do Dorival, muito pelo contrário. O Flamengo tá na final da Libertadores, o Flamengo tá na final da Copa do Brasil, tirou um Flamengo de uma 14ª posição para hoje 5º lugar, né? Mas tá tudo muito colado ali, e não é o primeiro treinador a ter dificuldades contra o Fluminense. O Flamengo até produziu para ganhar o jogo, se você for parar pra analisar, sabe, friamente. E eu queria comentar também que fase vive Paulo Henrique Ganso, né? O que esse homem tá jogando de bola é brincadeira. O que ele jogou quinta-feira também foi um absurdo. Sim. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sempre achei o Ganso muito craque, mesmo quando ele estava em uma fase. E eu não vejo um outro treinador no futebol brasileiro que consiga usar o Ganso como o Diniz usa. Talvez ele não rendesse em outros clubes. Talvez não, certeza. Isso eu concordo. Eu imaginei ele, por exemplo, no São Paulo com o Rogério, ou no Palmeiras com o Abel. Eu acho que não dá liga mesmo. Não dá, porque pro Ganso jogar o que ele tá jogando no Fluminense, você tem que ter um time inteiro jogando por ele. E isso o Diniz faz muito bem. Porque você não vê o Ganso cansado. Quer dizer, tudo bem, ele cansa, né? Mas você não vê o Ganso correndo de um lado pro outro, igual um maluco, mas ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Um cara que decide muito fácil. Um tapa na bola é o necessário pra ele. E detalhe, pra mim, essa volta do Diniz e ressuscitando o Ganso, ele... Cara, ele tá numa energia absurda. Ele faz alguns lances que você não via ele fazendo há muito tempo. Ele quer jogo, né? Exatamente. Ele tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele melhorou muito, mas muito mesmo. E meio que bem calando a boca de muita gente que tinha decretado ali a aposentadoria dele, né? Sim, total. Não, o Ganso tem muita lenha pra queimar ainda. E ele é líder, né? Ele é um líder nesse elenco do Fluminense. Realmente é um ano muito bom do Ganso, um ano muito bom do Diniz e do Flusão, que já tá na Libertadores do ano que vem. E acho difícil também perder esse ritmo que tá, até porque tem poucas lesões, essas coisas. Não tem um grande elenco, mas jogando só o Campeonato Brasileiro deve dar, né? Pra ficar ali entre os 4 primeiros. E o Flamengo, de verdade, perdeu esse jogo, mas, cara, foco é Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Só que ainda estava vencendo, um negócio aqui, outro ali. Eu acredito que o que mais pega, principalmente pro torcedor, é que é o time titular hoje. E ainda assim não conseguiu vencer o Fluminense. De resto, tranquilo. Então é isso, no Maracanã, 2-1 Flusão. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Vamos falar do último jogo então, Lucão, desse nosso primeiro bloco, né? Temos ainda muitos assuntos.
O São Paulo venceu, Lucas, no Campeonato Brasileiro. Você acredita? Acredito. Não só venceu, como venceu fora de casa e ainda um confronto direto na briga contra o rebaixamento. 2-0 pro São Paulo, gols de argentinos, né? Caleri no primeiro tempo, Bustos no segundo, contra um Ceará muito nervoso, que teve 2 jogadores expulsos, e se tivesse sido mais, não teria achado nenhum absurdo. O que você achou desse jogo? Cara, eu achei que era nítido que o São Paulo ele tá cansadíssimo das batalhas que ele enfrentou ali durante a temporada. Muito se falou da arbitragem desse jogo, na questão dos lances marcados, das expulsões e tudo mais. A galera de Fortaleza reclamou do lance no primeiro tempo ali com o Diego Costa e eu acho que o Mendonça, né? Se eu não me engano. Não, Mendonça não, era o... Era o Richardson. Isso mesmo. Que alegaram pênalti. Eu confesso que eu não vi pênalti. Meio que há um certo contato, mas não para aquele show todo. Teve o suposto pênalti no Caleri, que depois o VAR chamou e foi marcada a infração fora da área, que resultou na expulsão do Luiz Otávio, devido à regra. O São Paulo fez o gol com o Caleri ali. O São Paulo ele foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo a questão física pegou bastante. O time de São Paulo tá morto. O Ceará, mesmo com um a menos, ele ofereceu um certo risco ali pro São Paulo. Aí depois que teve a segunda expulsão ali, meio que acabou o jogo. O Zé Roberto também, sem noção nenhuma. O time do Ceará bateu muito hoje, pra falar a verdade. Teve aquela mãozada na cara do Mendonça no primeiro tempo, que segundo o Salvo Espíndola, que era horrível como árbitro e é horrível como comentarista, alegou que mão aberta não é agressão. Então, se você quiser dar um tapa na cara do Salvo Espíndola na rua, tá valendo, tudo certo. Pra ele não vale como nada. Mas não faça isso, por favor. Foi só uma possibilidade, tá? Não faça isso, a gente é contra qualquer tipo de violência. Falou que o lance do Diego Costa foi pênalti. E o lance do Jô também, que poderia ter resultado na expulsão. O lance do Jô foi igual a expulsão do Danilo, que a gente vai falar daqui a pouco no jogo do Palmeiras. Foi a mesma coisa. E o Danilo tomou vermelho. E o lance do pênalti não marcado pro São Paulo no primeiro tempo, pra mim foi dentro da área. Eu acho que nem o VAR tinha certeza se foi dentro ou fora e chamou, mesmo assim, o árbitro. Eu acredito que nesses casos o que tem que valer é a decisão de campo. Sim, porque se concordo. dentro do cacete da cabine do VAR, vendo a imagem, você não tem certeza, então, cara, prevalece a decisão de campo. Não interfere. Mas é isso, a arbitragem brasileira é contra o futebol. Porque eu não achei que as decisões do árbitro necessariamente foram ruins, mas ele perdeu o controle do jogo muito cedo. E aí virou bagunça. Um árbitro inexperiente também, né? Muito. E uma coisa que eu achei bacana, que eu acho que hoje o Rogério mexeu bem, por incrível que pareça. O São Paulo inteiro foi bem hoje, eu achei. A Menos o volta Luciano. Eu acho que o Luciano foi mal. Não, eu acho que ele meio que entrou no jogo pra conseguir um amarelo e descansar. E conseguiu, né? O Ceni, inclusive, na hora, puto. Deu pra ver o Ceni falando, ele foi atrás desse amarelo, o Luciano. Eu acho que ele deve ter escutado uma rajada ali no vestiário. Mas aí o São Paulo voltou com o bom que colocou o Bustos pra jogar, colocou o Galopo. Fez gol, né? Primeiro gol do Bustos com a camisa do São Paulo. E olha de quem foi a assistência? Igor Gomes. E de quem foi o lançamento? Marcos. Hoje deu tudo certo pro São Paulo. É que você fica aqui toda semana criticando o Igor Gomes, né? Aí quando o cara acerta, tem que falar. Cara, eu ia falar isso. Então, o Rogério ele mexeu bem no time no segundo tempo ali. Bustos entrou bem, cara, é um atacante bem interessante ali. Ele tem as características que o Caleri tem, ele é aquele atacante brigador. Eu acho ele, fora da área, ele ainda consegue fazer alguma coisa. É porque ele foi meia por muito tempo, né? Ele começou como meia. O Caleri já é muito difícil ele fazer alguma coisa fora da área. Não, o Caleri fora da área, ele morre de fome. Se a família do Caleri depender dele jogar fora da área para se alimentar, eles vão morrer de fome. Apesar que justiça seja feita, ele fez boas jogadas hoje fora da área. Hoje, foi a melhor partida dele. Dessa sequência que ele ficou em jejum, eu acho que pra mim foi uma das melhores, se não a melhor. E essas peças que entraram no segundo tempo, cara,
Eu acho que foi o jogo deles. O Galopo entrou bem, quase fez o gol mais uma vez. Tá Marcos pedindo Guilherme. passagem. Pra mim, o Galopo tá pedindo passagem. Marcos Guilherme entrou bem. O Igor Gomes entrou bem, deu assistência. E o Bustos, né, que dos que entrou foi o melhor pra mim. Eu não vou falar do Igor Vinícius porque, tipo, ele entrou, mas também tá meio que, tipo, dá pra sentir que ele tá cansado também junto com o time. Não comprometeu, mas não foi aquele cara incisivo no apoio. Mas tá cansado também, né? Então, foi uma partida muito boa do São Paulo. Resultado importantíssimo ali para dar um respiro. Agora é focar no jogo contra o Avaí e o Ceará, que vinha jogando bem ali eu acho que é o terceiro jogo do Lúcio Gonzalez no comando. O time vinha bem. Não tinha perdido ainda no comando. Não tinha perdido e conheceu a derrota hoje. Vamos ver como é que esse time vai reagir para a próxima semana. E sabe o que acabou também complicando pro time do Ceará? Foi a questão da expulsão do Luiz Otávio. Porque se marca o pênalti, era só amarelo pra ele. Sim. E aí, corre o risco do cara errar, pra fora, o goleiro defender, essas coisas. E aí, quando ele marca a falta e o zagueiro é expulso, o Castelão é grande, tá calor. O São Paulo é um time que corre bastante. E a bola não rola muito. O campo horroroso, é o pior gramado do futebol brasileiro, principalmente pelo menos da Série A. E aí dificulta bastante. E eu senti o Ceará muito nervoso hoje, muito, muito nervoso. Cara, eu acho que a questão do pênalti não marcado pro Ceará e logo em seguida tem o gol. Você achou pênalti? Não, eu continuo com a minha opinião de que não foi pênalti. Mas tem essa questão. E depois, se eu não me engano, sai o gol do São Paulo. E depois do gol ainda tem a marcação do pênalti. Eu acho que mexe muito com o psicológico do time, ainda mais na situação que tá. E enfrentando o time que o eliminou na Sul-Americana, né? Sim. O Ceará começou melhor. O Mendonça teve uma chance com menos de 1 minuto de jogo. Mas fez certo também. Tem a final da Sul-Americana daqui a 2 finais de semana, né? É lá em Córdoba contra o Del Valle. Como você comentou, tem esse jogo e agora tem o Avaí no próximo domingo. Esse jogo que seria na terça-feira, o São Paulo conseguiu adiantar para o domingo, então vai ter um intervalo aí de 1 semana entre os jogos para conseguir descansar os jogadores que estão precisando. Tanto que o Igor Vinícius hoje começou no banco, o Rafinha jogou muito bem, o Rafinha inclusive. É um jogador que, se renovar para o ano que vem por um valor baixo, vale muito a pena ficar. Então, eu já aproveitando esse gancho, no primeiro bloco ele tá meio longo, mas se eu falar aqui os jogadores que têm vínculo até dia 31 de dezembro do São Paulo, você fala manda, tema polêmico, hein? Manda pra mim, Lucão, manda. Vamos lá, hein? Miranda. Renovo por um salário baixo também. Rafinha. Renovo também se pagar pouco. Esse eu vou falar, mas já sei a resposta. Éder. Não, Lucas, o Éder ganha 700 mil por mês, cara. Não tem uma alma neste mundo que justifique pra mim o Éder ganhar 700 mil por mês. Reinaldo. Não renovaria também. Não renovaria com o Reinaldo há muito tempo. Pra mim o ciclo do Reinaldo no São Paulo acabou tem uns 3 anos. Gabriel Neves. Compro agora. Se tiver o dinheiro, eu compro agora o Gabriel. Vou buscar ele no Uruguai, trago nas costas. E Marcos Guilherme. Não. Que é o último que tem vínculo até dia 31 de dezembro. Marcos Guilherme é gente fina, é esforçado, mas ele não é bom de bola. Nem pra compor um elenco ali? Nada? Não. Eu acho, ao meu ver, tem jogadores no futebol brasileiro. Você pode ir na Série B, se você quiser. Que são melhores e mais baratos que o Marcos Guilherme. O Reinaldo, só pra fechar essa parte, você quer um exemplo? O Reinaldo, né, o São Paulo fez uma proposta de renovação, o Reinaldo fez uma contraproposta, e aparentemente parece que o São Paulo não respondeu porque seria muito caro. Cara, pega o Cruzeiro aí, ó. Matheus Bidu, lateral esquerdo do Cruzeiro. Comendo a bola. Com certeza tem um salário menor que o do Reinaldo. Não deve ter um passe tão caro. São Paulo tem que ir atrás de jogadores como esse, entendeu? Tem cara que não dá pra insistir mais. Já foi. O tempo do Reinaldo no São Paulo acabou, gente. Bate pênalti. Dane-se. Acabou. Já foi. E eu volto a repetir. Se for gastar 700 pau para salário de Reinaldo ou Éder, eu forçaria a contratação do Abner do Atlético Paranaense, que é muito bom lateral esquerdo. Exato. Pô, Luan Cândido do Bragantino aí. Cara, tem nome, é só garimpar ali que acha. E só para encerrar esse assunto de renovações, o Luizão tem vínculo até dia 31 de janeiro do ano que vem.
E é bom de bola também. Tá no impasse ali pra renovar. Todos os Eu acho que ele moleques não que fica. subiram. Cara, é impressionante. Todos os moleques que subiu ficaram nesse impasse pra renovar. Eu também acho que ele não fica. E um que Nem por provavelmente ele, não. pelo agente dele. E um que não vai ficar mesmo, tem 99% de certeza. Igor Gomes, que o vínculo é até dia 30 de março. Cara, eu tava pensando nisso durante o jogo. Não sei porquê, mas eu estou com uma sensação de que o Igor Gomes vai ficar. Cara, não sei Não que eu ele concorde, mas eu estou com a sensação de que ele vai ficar. a não ser que ele fique e seja emprestado. Que é Ou o vendido. que. O Botafogo queria o Igor Gomes. Mas o Botafogo tá mais interessado no Nestor, né? Não, São Paulo não vende o Nestor pra nenhum clube brasileiro. Esquece. Não, cara, dependendo da quantia, poderia vender. Mas quem vai pagar o passe do Nestor? É muito caro, muito caro. Pro que ele Isso é entrega, verdade. então, muito caro. Não tem essa, não. Isso é verdade. Mas me surpreendeu esse jogo do São Paulo. É um time que tá no limite físico, mas que hoje se entregou ao máximo, né? E tem que pontuar, esses jogos tava empatado com o Ceará em número de pontos, né? O São Paulo, ambos tinham 31. São Paulo foi pra 34, é o 13º colocado, tem 6 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Tem o próximo jogo contra o Avaí no Morumbi, que é isso também, tem que vencer na marra pra se distanciar cada vez mais. E aí depois é foco na final da Sula. Ceará perdeu, mas eu não acho que o Ceará caia, não. Por mais que sejam 3 pontos de diferença da zona de rebaixamento, o Ceará joga um bom futebol, diferente da galera que tá lá embaixo. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé aí é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui que eu gosto. Mirandinha. Então é isso, Lucão, vamos lá. Final de primeiro bloco. Gostaria aí que você puxasse, então, o nosso próximo quadro, né? Só se fala em outra coisa. Quais assuntos fúteis vamos tratar neste final de semana? Na verdade, não são assuntos fúteis, mas é mais aquele overview da semana. Eu gosto de assuntos fúteis. Eu também gosto, mas eu acho que o momento fofoca, ele... Cara, inclusive um assunto bem fútil. Você viu a curtida do Vinícius Júnior no Twitter? Eu vi. Polêmico. Não recomendo que a galera veja, tá? Se você não viu, não veja. Foi basicamente o que o Real fez com o Atlético hoje. Não vou ser mais específico e explícito referente a isso. Mas enfim, é o giro do que aconteceu na semana. Eu vou falar primeiro da Europa, né? Tivemos rodada de Champions, tivemos estreias de técnico, né? Chelsea, ele teve a estreia ali do Graham Potter. Alguns times ainda não jogaram após o falecimento da rainha. Como eu tinha falado da questão do luto, se eu não me engano, de 10 a 14 dias. Alguns times não jogaram esse final de semana. Você está de luto pela morte da rainha? Não, nem um pouco. Você é contra a monarquia, então? Não, eu só não... Cara, isso daí, eu ser contra a favor é indiferente, mas eu não... Confesso que eu não fiquei de luto. Foi um baque para todo mundo, mas não fiquei de luto, não. Enfim, Manchester United, Chelsea, Liverpool... E, se eu não me engano, era Chelsea e Liverpool seria nesse final de semana. Não ocorreram esses jogos foram adiados. Os jogos desses times foram adiados. O Chelsea conseguiu empatar em casa com o Salzburg, 1-1, começou ganhando com o Sterling. Chelsea vinha até jogando bem. Chelsea. Cara, não sei se você viu o lance do gol do Salzburg. Thiago Silva, ele fez ele tomou uma das piores decisões que ele tomou na vida dele. Que ele tá inteiro O Okafor, não foi que fez o gol do Salzburg? Se eu não me engano, foi. Esse moleque é muito bom de bola. Cara, foi um contra-ataque do Salzburg. Ele tá, ao meu ver, ele tá inteiro na bola. Ele poderia chegar, tipo, trotando pra dar aquele bicão, assim, um pouco como zagueiro. A decisão que ele tomou é a pior possível, que é de dar um carrinho. Nesse carrinho que ele dá, ele prende o pé direito na grama e quase que ele se machuca, pela imagem, ele quase se machuca, ele perde a disputa, a bola é cruzada na área, o Azpilicueta não consegue fechar o bate do Okafor e o gol sai, o Chelsea não conseguiu reagir e terminou 1-1. Liverpool e Ajax, o Liverpool tá com sérios problemas essa temporada, o time produz ali, mas você vê que o time não tem tanto
quantas peças ali para repor. O Arthur que chegou, ele não vai ser aproveitado, ele tá treinando com o Sub-21 do Liverpool. Provavelmente ele sai no meio do ano ainda, no meio da temporada. Que curioso, né, esse caso Arthur. Simplesmente não rendeu na Europa. E o Liverpool conseguiu ganhar de 2-1. O gol no final ali do jogo do Matip. Zagueiraço o Matip, hein? Eu acho um zagueiraço, injustiçado. E quem vem bem esse ano, tanto no italiano quanto na Champions, é o Napoli. O Napoli tem 7 gols em 2 partidas, ganhou de 3-0 do Rangers. Como que é o nome daquele moleque lá, georgiano? Joga pela ponta esquerda, joga pra cacete? Cara, eu ia falar dele agora, é um nome muito, muito difícil. Eu vou buscar aqui e vou pronunciar pra você. Por favor, ganhou no meio da semana, ganhou hoje do Milan no San Siro, 2-1. Posso tentar falar? Por favor. Cara, é muito difícil. Rapaz, que nome difícil. Pera aí que eu até me perdi aqui. Cadê o nome do cara, cacete? Eu sei que começa com H, se eu não me engano. Que H? Começa com K, ô. Aí, tá vendo? Eu já me enganei. Ó. Nossa. O nome dele ele é de 2001. Meu Deus, ele só tem 21 anos. O nome dele é Kvicha Kvaratskhelia. Mas eu acho que não é assim que pronuncia. É o jogador do Napoli, muito bom. Bom de bola. Bom de bola. Napoli vem muito bem. Voltando aos italianos, a Inter ganhou, o Milan ganhou. O jogo uma merda também, hein? Perdeu hoje da Udinese 3-1. O Udinese tá jogando muito. Começou ganhando ali com o golaço do Varela e tomou a virada. A Juventus perdeu mais uma vez. Juventus que, cara, vai passar fome essa temporada, hein? Pô, pior que eu achei que a Juventus essa temporada ia voar. Sabe o que é isso aí? É o efeito Rabiot, né? Não, se for só o Rabiot, horroroso Rabiot, Paul Pogba. E o irmão dele tá pra ser preso, né? Parece que foi confirmado. O cara chantageia o irmão, contrata a bruxa. Falar, porra. Cara, que caso bizarro, né? A ganância, né? O mal do homem. O mal do homem. A Juve perdeu de virada pro Benfica, que eu ressalto. Ainda não perdeu na temporada, nem na pré, nem na temporada, ganhou todos os jogos. O Benfica que ganhou hoje também com o David Neres está voando. A Juve conseguiu perder no meio da semana e conseguiu perder hoje pro Monza, a primeira vitória do Monza na temporada. Baita carro também. Muito bom, meu pai tinha um, era muito bacana. O time do Monza, que foi o time que mais contratou, se eu não me engano foram mais de 25 reforços, contratou mais que o Nottingham Forest, inclusive. O jogo que mais eu acho que o jogo da rodada que foi Barcelona e Bayern ganhou de 2-0, mesmo com o Barcelona tendo sido melhor ali. Gosta de perder um golzinho o Barcelona, hein? Nossa, demais. E meio que tiveram os papéis invertidos, né? O Bayern ganhou no meio da semana e conseguiu perder no campeonato alemão. Sim. E o Barcelona perdeu pro Bayern e massacrou o Elche ontem 3-0. O Lewandowski fazendo 2 gols. O Bayern que tá oscilando bastante, não sei qual que é o clima ali do vestiário do Bayern, junto com o Nagelsmann, que deu algumas declarações ali referente ao desempenho do time. Não o Jorginho alemão, né? Só falta ele falar de algum português lá. Não duvido muito. E pra mim o destaque não poderia faltar é o Haaland, né? Nossa, como joga a bola. Desgraçado. Meteu um golaço, não só Você acha o Haaland bonito? Não. Tudo bem. Por que você acha? Eu acho o Haaland... Eu não sei se ele é bonito. Eu ainda não parei pra pensar sobre. Me veio a cabeça agora. Mas eu acho ele um cara presença. Então, o rosto dele é bem esquisito. Ele parece muito com o Majin Buu, né? Impressionante. É que, pô, sabe quando aquele cara que chega no ambiente, você olha pra ele e fala, opa, esse cara aí é diferente? Cara, eu vi uma tese que ele parece muito aqueles galãs / encrenqueiros / vilões de filmes e séries americanas, sabe? Lembra muito. E o cabelo dele tá muito bonito também. Ele tem cara de caçador do Supernatural. Tem, que morre pra um demônio aleatório. Sim. Meteu um golaço na quarta-feira contra o Borussia, que jogou muito bem, inclusive, e meteu gol ontem também na vitória do City por 3-0. Borussia que teve ontem o clássico contra o Schalke, porém, mesmo com a vitória, uma partida triste pro Borussia, que o Marco Reus se machucou. Não é grave, hein? Não é grave. Provavelmente vai jogar a Copa.
Graças a Deus, mano. Mandei um Eu, zap. eu gosto dele. Enfim. Também joga muito. E tivemos o Arsenal ganhando na Liga Europa, o United ganhando com o gol do Cristiano Ronaldo. Primeiro, abriu a porteira, hein? Agora. E eu acredito que seja isso. E aqui no nosso Brasilzão, tivemos as decisões, né, dos confrontos ali da semi da Copa do Brasil. Tivemos na quarta o Flamengo ganhando do São Paulo de 1-0. O primeiro tempo de São Paulo foi bom mesmo, até o gol eu senti ali. Jogou até, lembro, sabe o que lembrou? Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Sim. Foi até onde deu. Chegou um momento que o time do Flamengo é muito bom, né? Não tem como competir. Aí saiu o gol do Flamengo, o São Paulo não conseguiu ali se estabilizar. Teve ali o lance do Caleri, que o Caleri perde o gol, mas se questiona se ele estaria impedido ou não. Ele estava impedido. Tava bem impedido. Mas era muito difícil de reverter, então é mérito do Flamengo ali, vai disputar a final. Com o Corinthians, que na quinta-feira jogou em casa contra o Fluminense. Queria ressaltar a preguiça Pra mim, o Fábio falha muito no primeiro gol. O Wellington também. O Wellington levantando o braço pra marcar o Renato Augusto é brincadeira, né? Faz a caceta da falta. Se por onde esses caras têm em matar o jogo, derruba. Cara, mas eu acho aí que, tipo, a preguiça do Fábio pra voltar pro gol é impressionante. Ele tava muito mal posicionado. Porque não é que, nossa, chutei a bola, pronto, caiu no pé do Renato Augusto. Tem uns segundinhos ali pra ele voltar pro gol e ele não volta. Tem mais ou menos a jogada. O Corinthians ele chega ao gol em 3 toques na bola, se eu não me engano. Ele tem mais ou menos uns de 5 a 7 segundos para voltar. Se ele voltasse trotando, se ele tivesse vontade de voltar pro gol, ele pegaria aquela bola. Claro, o tapa do Renato Augusto é fora de série. Ele quase fez um assim antes, mas pra mim o que coroa ali é o toque do Roger Guedes de primeira. Sim, exatamente. É impressionante. E outra, o Fluminense jogou muito bem. Jogou muito bem até onde deu, que o Fluminense chegou uma hora ali que cansou, de fato. É um time que... Eu não sei se eu já falei isso, mas o Diniz ele vem melhorando com o tempo. Mas um negócio que ele... Por mais que ele vá ter que abrir mão um pouco do seu estilo de jogo, que eu acho que é o que manda devido à rotina do futebol brasileiro, ele vai ter que mesclar o elenco muitas das vezes. Porque se você pegar... É que o Diniz também, às vezes, ele é posto numa prateleira como se ele fosse um Guardiola, um Klopp brasileiro. E a gente sabe que ele não é. Mas... esse papo do Diniz na seleção brasileira que surgiu essa semana? Cara, eu vou falar disso, mas só vou complementar o ponto, já que eu citei esses técnicos. Se você pegar Liverpool e Manchester City, você pegar o Real também do Ancelotti, esses times, eles não mexem, basicamente, eles poupam os jogadores só nas Copas e olhe lá. Raramente você vê o Haaland sendo poupado para jogar Champions, ou o time aí mesclado para jogar um jogo na quarta-feira, tudo mais. Porque a geografia favorece esses times. A geografia, a logística. Cara, tem jogo na Inglaterra que você pode ir de trem, praticamente. O time não tem desgaste. Agora, lá os caras têm o melhor preparo físico do mundo, né? Exatamente. Fora as condições as condições climáticas que não oscilam como aqui. Que nem, por exemplo, o Fluminense, ele pegou o Corinthians na quinta, hoje jogou com o Flamengo, mas de viagem ali, se for de avião, claro, 1 hora e meia no máximo, dependendo da escala. Agora, tem jogos aqui, por exemplo, você pegar, que nem o São Paulo jogou no Rio e foi pra Fortaleza, cara, mais de 5 horas de viagem praticamente. Isso é um desgaste considerável. E lá na Europa não tem esse desgaste. Então, beleza, pro time ter o desempenho, para o jogo entrar, ele tem que ter essa constância, ele tem que manter esse elenco, mas vai ter uma hora e essa hora meio que chegou tanto no São Paulo como vem chegando no Fluminense, que o time vai cansar, que é normal. E contra o Corinthians, eu senti que o segundo tempo do Fluminense, os caras estavam
tipo, muito morto. Cansou, tava cansado, tava bem cansado. Tanto que os 2 gols do Corinthians ali no final para sacramentar saem por causa disso. Você vê na jogada que os caras não tem mais perna para conseguir dar o bote. E o único momento que eu confesso que eu dei um sorrisinho foi o gol contra do Felipe Melo. Não tem um brasileiro de bem, Lucas. Um brasileiro de bem que não deu pelo menos um sorrisinho de canto de boca quando o Felipe Melo fez aquele gol contra. Não tem. É um cara patético. Se você não sorriu com esse lance, você que nos escuta não sorriu, saiba que você está morto por dentro. E só para dar um ponto final na questão do Diniz, eu acho que, cara, ele é um técnico que ele tem potencial. O que pesa, de fato, é a questão dos títulos. Mas se for parar para pensar, você pegar, por exemplo, o Cuca, que é um dos melhores técnicos do Brasil hoje, o Cuca demorou para ganhar um título de expressão também. Tele Santana era chamado de pé frio, pô? Não, o Tele também penou. Cara, o Tele foi vice 2 anos consecutivos com São Paulo. Em 89 ele perdeu pro Vasco. Teve a Copa também, né? Teve a Copa de 82, 89, o Vasco, o São Paulo perde campeonato pro Vasco, 90 pro Corinthians. Aí de 91 em diante, que meio que coroou o Tele. Mas é questão de tempo, eu acho, pro Diniz ganhar um título de expressão. Falta isso só pra carimbar, sabe? Acho muito cedo para a seleção brasileira. Eu acho que se ele pega as seleções de base, o estilo de trabalho dele, cara, ele é um cara que ele não reinventa. Ele mostra para um cara de 35 anos, um zagueiro, que era caneludo, tipo o Manuel, que ele sabe jogar bola. O Diniz, o forte do Diniz é esse, meu. Psicólogo, né, o Diniz? Então, ele precisa de um psicólogo também, mas... O forte do Diniz é esse. Ele, cara, sabe aquilo que o torcedor comum cobra? O cara treina não sei quantos dias aí, treina o ano inteiro para ficar fazendo essa bosta. O Diniz, ele meio que ele faz com que o cara que treina aquilo todo dia, ele põe em prática. Eu acho isso. Acho que é muito cedo para ele seleção. Mas talvez, se ele continuar nesse ritmo daqui uns 8 anos, quem sabe, né? Eu vou te falar um negócio, viu? Se o Brasil ganhar a Copa, eu acho que o nome dele ganha força, sabe por quê? A pressão não vai ser a mesma, né? E outra, bicho, se o Brasil ganhar a Copa, os caras da CBF vai estar cagando pra seleção brasileira por um bom tempo, entendeu? Não vai ter pressa pra contratar treinador. O que contratar também, vai contratar daquele jeito. Já ganhamos a Copa, alegria, oba-oba. Não, viu? Também acho que ainda não é o momento dele. Mas se você for olhar pro futebol brasileiro / treinadores brasileiros, né? Porque a galera tem isso de gringo não pode treinar a seleção. E melhor que o Fernando Diniz hoje. Realmente. A não ser que queiram revolucionar, e vai ser um negócio muito polêmico, chamar o Vojvoda pra treinar a seleção. Não chama. Não tem nem como, cara. E outra, é gringo? Não... Você acha que vão chamar um argentino pra treinar a seleção brasileira? Exatamente, cara. Não chama mesmo, Lucão. Mais alguma coisa? Cara, só isso mesmo. Voltamos semana que vem com mais notícias. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Tá bom. Você é safado. Tá bom. Muito bem, Lucas. Muito bem. Vamos então dar continuidade à rodada. Jogos agora, né, das 18 e 19 horas do Campeonato Brasileiro. Mais 4 partidinhas aí para esse nosso segundo bloco, que tende a ser mais rápido. Começando por América Mineiro, 1-0 para cima do Corinthians. Corinthians em clima de festa, né? Já tá na final da Copa do Brasil, tá bem no Campeonato Brasileiro. Se bem que já tá em sexto, né? Até pouco tempo era o segundo colocado. Juninho marcou pro América Mineiro contra um Corinthians pouco inspirado e bem mexido também. Corinthians entrou aí com praticamente todos os reservas. Não fez frente pro time do Wagner Mancini, que vem fazendo um excelente segundo turno. 1-0 pro Coelhão no Independência, Lucas. Eu achei o primeiro tempo do jogo... O primeiro tempo do Corinthians eu achei bom. Segundo, eu já achei que o time caiu um pouco. O América... O primeiro tempo dos dois foi bom. O América, eu acho que se sobressai um pouco.
ali com o decorrer do jogo e a vitória merecida. E o Corinthians também era outro que, tipo, tinha chances de meio que disputar ali o título matematicamente também, eu acho que deu adeus hoje, mais ainda. O foco é a Copa do Brasil agora, né? Com certeza. O problema é que contra o Flamengo. Mas, vou fazer Tudo uma previsão possível. aqui. Vou fazer uma previsão. Talvez eu esteja errado. Grande chance. Eu acredito que se o Corinthians decidir em Itaquera, tem grandes chances de levar o título. Olha, eu tava pensando nisso, até pelo que vem jogando o Flamengo, eu acho muito, muito possível o título do Corinthians. Hein? Como já teve o confronto entre os dois na Libertadores, eu acho que o Vitor Pereira ele tem um plano ali montado para o Flamengo. E o Flamengo tem a questão da Libertadores também para se preocupar. Apesar que seria, tipo, dá para conciliar os dois. Acho que dá bastante. É obrigação do Flamengo ganhar os dois. Que dá bastante. Mas acho que o Vitor Pereira tem um plano. E, cara, vai coroar um ano do Corinthians que, sinceramente, não é nada brilhante. Cara, eu acho que o ano do Corinthians é acima das expectativas, viu? Então, o nada brilhante que eu digo é referente a isso. Se você pegar o desempenho em si, cara, o Corinthians, ele meio que ele tá alcançando patamares que, se fosse por justiça, não mereceria. Mas é um trabalho surpreendente mesmo devido aos resultados que alcançou, não pelo desempenho em si. Isso é fato, principalmente no Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira é um puta de um treinador. Eu tenho pra mim que no momento mais importante da temporada, o Corinthians chegou no seu melhor momento também, tecnicamente. Sim. Hoje, por exemplo, o Vitor Pereira poupou jogadores, cara, eles estão mortos, entendeu? Jogou quinta à noite, foi um jogo muito difícil, então tinha que poupar mesmo. E dá a impressão que o Corinthians, por mais que seja final de temporada, tá mais inteiro, né? Sim, mas aí que tá. É gestão de elenco, que tanto criticaram o Vitor Pereira no começo do ano, entendeu? Ele fez aquilo pensando em chegar neste momento da temporada com o time inteiro. Conseguiu. Só o Maicon tá machucado, mas o Maicon tá pra voltar, entendeu? Então, mérito total do treinador. E, cara, se o Vitor Pereira não ficar pro ano que vem, o Corinthians perde muito. Muito, muito mesmo, né? Que ele tá nesse impasse. Eu acho que ele não vai ficar pra próxima temporada. E aí o Corinthians vai ter que correr muito rápido pra repor. Tem um cara bom no mercado, né? Chamado Wagner Mancini, inclusive, que levou o América aí à 8ª colocação com 39 pontos e o Corinthians ficou em 6º com 44. O que você acha, Lucas, do retorno aí do Mancini pro Coringão? Cara, eu acho difícil. Eu acho que agora, se ele aprendeu a lição, ele fica na América até ele ser, de fato, mandado embora. Deco, nosso editor, hein? Wagner Mancini no Coringão. Sei que você gostaria deste retorno. Que um nome possível, mas não muito aceitável, seria o Barbieri. Eu acho que ele não fica para a próxima temporada. Eu duvido que ele vá pro Corinthians. Duvido que o Corinthians vá atrás do Barbieri, na verdade. Então, aí vai toda a questão de planejamento do Corinthians, né? Exato. Tem que ser um cara na pegada do Vitor Pereira, senão eu acho muito difícil. E é isso, na pegada do Vitor Pereira, só se ele vier de fora. Porque o Vitor Pereira barra imprensa, peita jogador, fala o que pensa, fala o que quer, ele manda lá. Tem que ser um cara desse. O outro técnico que tá aí dando sopa é o Sampaoli, mas eu não acho viável pro Corinthians. Não, e aí o Sampaoli vai chegar pedindo 30 contratações. Exatamente. Aí vai trazer toda a comissão técnica dele, é uma putaria o Sampaoli também. E o Sampaoli quer treinar o Flamengo, entendeu? Eu acho que no futebol brasileiro ele só treinaria o Flamengo, na verdade. Mas vamos ver, né? Boa vitória do Coelhão pra cima do Corinthians no Independência, mas o jogo em si foi fraco. Direto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Veja a explicação do próprio Romário. O Simeone é um jogador argentino, todos nós conhecemos da Argentina. Me chutou, eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. Outro jogo fraco, Lucão, pra dar uma passada. Juventude 1, Fortaleza 1. Paulo Miranda fez contra e o Vitor Gabriel empatou pro Juventude. Resultado ruim pros dois, né? Sim, Juventude já praticamente caiu. Caiu, pra mim caiu Juventude. Aí não caiu ainda não? Na verdade já, mas tipo, aquele negócio dos matemáticos e tudo mais, né? Mas pra mim caiu também. A mãe de Ná. E o Fortaleza, que começou batendo em todo mundo no segundo turno, já tá aí 3 partidinhas sem vencer. 2 derrotas e um empate. Hoje era pra ter vencido.
Era o jogo perfeito. Com facilidade, né? Exatamente. E aí o Fortaleza volta a ficar em posição indelicada, 31 pontos também, né? Mesma quantidade de pontos que o Ceará, fica a 3 pontos da zona de rebaixamento. E o Juventude, 19 pontos, lanternão do Campeonato Brasileiro. Mal demais, Juventude já caiu, né? Infelizmente. E aí tivemos clássico também, Lucão, aqui em São Paulo. Palmeiras 1, Santos 0. Palmeiras com um jogador a menos de novo, né? O Danilo, de novo, inclusive, foi expulso. Deu uma entrada criminosa no Soteldo ali num contra-ataque do Santos e tomou vermelho direto, com razão. Achei, inclusive, o lance do Jô né, no Ceará e São Paulo foi muito parecido, que pra mim também foi pra expulsão. Acertou o Wilton Pereira Sampaio, volto a repetir, pra mim é o melhor árbitro do futebol brasileiro no momento. E o Palmeiras é aquilo, né? Quando tá com um a menos, joga melhor. Merentiel fez o gol da vitória, um golaço, inclusive, com um a menos no segundo tempo. Santos tentou, lutou, mas não conseguiu fazer frente ao Palmeiras. Se bem que, pra ser sincero, eu tava esperando que o Palmeiras fosse passear hoje, e mesmo com 11 contra 11 não conseguiu. Cara, foi uma partida boa do Santos. Me surpreendeu pelo que ocorreu, né? Santos sem técnico, lembrando que... Sem técnico, jogou melhor que quando tava com o Lisca. Mas também, cara, a gente falou aqui, quando você contrata o Lisca, você espera o quê? Você não vai brigar por nada, no máximo é pra não cair. Quem treinou o Santos hoje foi o Orlando Ribeiro. Nunca ouvi falar, eu confesso. Era da base do Santos. É da base, né? Provavelmente não vai ser efetivado. Você não vai falar nada? Cara, eu acredito que eu não tenho mais nada pra falar. Não, eu queria comentar que o mental desse time do Palmeiras é um negócio impressionante, né? Realmente é um time que não se abala. Foi o Danilo ser expulso que os caras começaram a jogar bola. Eu fico de cara com isso. E pra não ficar sem falar nada, o Merentiel que vem cavando ali seu espaço, né? Começou aí sendo chamado de bagre, não, que o Flaco Lopes que vai dar certo. O Flaco Lopes deu uma sumida, né? Principalmente depois que ele perdeu aquele gol contra o Atlético Mineiro. E o Merentiel vai ganhando espaço. Hoje fez um belo gol, fez um gol de camisa 9 nato, o Merentiel. E sobre o Santos, Lucão, se você fosse, né, o presidente Rueda do Peixão, quem você traria para treinador? Não agora, eu terminaria o campeonato com o Orlando Ribeiro. Mas quem você traria para treinador na próxima temporada do Santos? Little Silvio, vulgo Silvinho. Você tá de brincadeira, né? Com certeza, mas, cara, é porque tem muito pouco nome de... a gente vai voltar a citar o Barbieri, Sampaoli não volta. Não volta, o Santos tá devendo... Eu vejo o Santista falando... Gente, o Santos tá devendo o cara. Não volta. Cara, tem um Barroca aí, o Barroca tá disponível. Não vejo ele como um nome pro Santos. Tem o Lisca, né? Posso falar um nome? Pode. Juan Pablo Vojvoda. Não vai ser de Fortaleza, não. Cara, mas é o Santos, pô, o Santos é gigante. Não é possível que se o Santos fizer uma proposta pro Vojvoda, ele não dê uma balançadinha, pelo menos. Não é possível. Tanto que, se eu não me engano, ele já até renovou com o Fortaleza pra próxima temporada. Tudo bem, mas isso não significa nada, porque, o Santos, ele pode estar mal futebolisticamente, mas na questão administrativa, o Santos tá com as contas em dia. Raro no futebol brasileiro, inclusive. Tem que destacar essa parte do Rueda. Não é possível se montar um projetinho bonitinho, um salário bacana, traz o Vojvoda, a comissão técnica dele. O Vojvoda não é um cara que costuma pedir jogador, sabe, absurdo. E ele vai treinar o Santos, não é possível que ele não dê pelo menos, sabe, uma coçadinha na cabeça ali antes de dormir, cara. Não é possível. Aí também vai da questão dele de, tipo... Se você é o Vojvoda, você não fala, porra, é o Santos, cara. Então, mano, aquela questão de cumprir o contrato, para alguns é muito importante, né? Na minha concepção, pra mim é importante cumprir o contrato. Ainda mais se tipo, você renovou, acabou de renovar, seria meio que complicado. Tipo, você renovar e já qualquer proposta você já cai fora, é meio, sei lá. Aí seria igual brasileiro é normal. Então, seria igual o caso do Dorival, o caso do Mancini, o caso do Lisca. Mas... Cara, eu não me sentiria bem. Canal do Nicola, há 3 dias atrás, disse que até o momento o Vojvoda não renovou com Fortaleza. Então. Informação de Jorge Nicola, o Pelicano. Pelicano que os caras chamavam? Agora eu esqueci. Talvez eu tenha inventado. Talvez você tenha inventado isso, o Pelicano do futebol. Mas aí, se ele não renovar, cara, se eu sou o Santos... né? Eu não seria um clube. Mas se eu sou o Rueda, é Vojvoda. Faria de tudo pra trazer o Vojvoda. Então, se ele não renovar, ou é Santos ou Atlético. Exato. Eu iria pro Santos. Ou até o próprio Corinthians, né? Por que não?
Não, se fosse esses 3 eu iria pro Corinthians. Mas, entre Atlético e Santos, eu iria pro Santos. De verdade. Vamos ver, vamos acompanhar aí. O Verdão, mais líder do que nunca, 57 pontos. E o Santos estacionou ali nos 34, é o 11º colocado. O Palmeiras já ganhou o brasileiro, né? Chovendo no molhado aqui. Já resolveu esse campeonato brasileiro. O Palmeiras, acho que o único ponto aí a se pensar é essa questão das expulsões, né? O Palmeiras tem tido muitos jogadores expulsos, inclusive o Abel hoje foi expulso também. No último lance do jogo. Parabéns pro Abel, né? Ele gosta também. Parece que ele faz de propósito, entendeu? Pra ter assunto pra falar na coletiva de imprensa. Ele xingou bandeirinha de tudo que era nome num lance que infantil, não tinha nem necessidade. Cara, e não precisa, você já ganhou o jogo, acabou, faltava 1 minuto. Não tinha Aí necessidade. depois ele vem falar que ele tá sendo perseguido, que o futebol brasileiro tá contra ele, aí vem com aquele papo de contra tudo, contra todos. Parece que às vezes ele cria de propósito o cenário pra poder virar isso a favor do Palmeiras. Eu acho E que se uma forma realmente for de... isso, ele tá muito certo. É uma forma de motivar o elenco, né? Exato. Que ele não tem que agradar a imprensa, o torcedor de outro clube, ele tem que agradar os jogadores dele e a diretoria. E ele consegue, porque dá certo. Aí no jogo seguinte o Palmeiras vai lá e goleia o adversário, que inclusive na próxima rodada é o Galo. Rapaz, meu Deus, vamos pro próximo jogo, Lucas, pra fechar. Num campo desse tamanho, que é uma arapuca. E eu vi que teve gente aí malamada que não gosta dessa frase. É uma arapuca, só que é uma arapuca triplicada. Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2 na Arena da Baixada. Coelho e Terans marcaram pro Cap. Rodriguinho e Daverson pro Cuiabá. Eu queria fazer um comentário do Daverson, antes de qualquer coisa. Por favor. O Daverson marcou um gol e não comemorou por respeito ao Felipão. O Daverson é o jogador, quando aposentar, ele vai virar vereador de alguma cidade. Ou comentarista. Eu acho que provavelmente. Já pensou se a roda pega? De vereador ou de comentarista? De não marcar gol porque o técnico adversário já te treinou? Cara, a cabeça do Daverson é tipo. Sabe aquele filme Divertidamente? Muito bom, por sinal, esse filme. E Só triste. Você chorou lá quando o elefante morreu? Não, eu confesso que não chorei. Essa cena é Mas triste, cara, não mostrou nada. Então, a mente dele funciona como se fosse Divertidamente, só que da Deep Web, sabe? De Ou Chernobyl, feito. O Chernobyl. Que, cara, ele é totalmente piroca das ideias. Demais. Não dá pra levar muito a sério um jogador desse. Cuiabá foi valente, né? Começou ganhando, tomou a virada. Bom resultado. Jogando fora de casa ainda com o Atlético completo. Foi um bom resultado ali. Pô, o Atlético não cheira nem fede, pra ser bem sincero. O Atlético tá focado na final da Libertadores. O negócio dos caras é Libertadores, estão cagando pro brasileiro agora. E até que fez uma boa partida. O Atlético empatou e subiu 3 posições, Lucas. Você acha que o Felipão vai dormir triste hoje? Exatamente. Ainda mais que o Daverson fez o gol e não comemorou em respeito a ele. É o melhor dia da vida do Felipão. Felipão tá rindo à toa. O Atlético, 46 pontos, é o 3º lugar. E o Cuiabá tá ali na zona de rebaixamento, 18º, com 26 pontos. Precisa ganhar o Cuiabá. Tá bem complicado. E aí fecha a rodada na próxima segunda, né? Atlético Goianiense Internacional no Antônio Ascioli. O Inter que se vencer volta à vice-liderança. E o Goianiense que se vencer fica a 1 ponto do Cuiabá e a 3 do Avaí. O que você acha que vai dar esse jogo? Vai ser um jogo bem tenso, hein? Sim. Eu acho que o Atlético vai conseguir surpreender amanhã. Vai empatar. A torcida, só. né? Negativo ou positivamente? Não, acho que vai empatar só. Entendi. Eu acho que dá Inter. 2-1. Eu não vejo o Atlético ganhando o jogo e eu não confio muito no Internacional. Então, acho que vou manter o empate. O Inter do meu chapa, Mano Menezes. Então, bora lá, Lucão. Vamos de palpites da próxima rodada? Bora. Lembrando que você ainda tá ganhando, porque nós acertamos Na verdade, eu acertei. Você tirou 1 ponto de diferença. Você tá 3 agora. Tá 17-14. Eu falei que o Corinthians passava, mas nos pênaltis. Você falou que ia empatar o jogo. Eu falei que o Corinthians ia ganhar de 1-0, foi 3. Exato. Mas tudo bem. Vamos lá, palpites. Bora. Lembrando que meio de semana não tem jogo, porque é data FIFA. E então a rodada começa só no próximo domingo, dia 25, e termina no meio de semana.
na terça e na quarta. Rodada um pouco diferente, né? Tem amistosos aí da seleção. Começando por São Paulo e Avaí, domingo, um jogo antes da final da Sul-Americana, no Morumbi, às 8 da noite. Bom jogo, hein? Pra torcida aí que quer ir passar raiva na volta. Pra mim, dá São Paulo. Também acho que dá São Paulo 2-1. Santos e Atlético Paranaense na Vila. Bom jogo, hein? Cara, bom jogo. O Atlético com a aspiração da Libertadores. O Santos precisando se provar ali. Jogo em casa, eu acho que dá Santos. Eu também. Também temos Fluminense e Juventude no Maraca. Esse jogo aqui... Esse jogo, para quem é fã ou hater do Diniz, é o jogo propício pro Fluminense perder. Mas eu acho que o Fluminense ganha. Tô contigo, assim como eu acho também do próximo jogo, que é Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Também Corinthians ganha. E a gente tem um jogo interessante aqui, Fortaleza e Flamengo no Castelão. Meu amigo, cara, eu acho que dá outro empate. Eu ia falar isso também, acho que empata. Muita carinha de empate. Inclusive, o próximo jogo eu vou casar empate também, Coritiba e Ceará, no Couto Pereira. Rapaz, eu acho que o Ceará ganha. Ô, louco. Possível, mas eu vou ficar no empate. Cuiabá e América Mineiro, na Arena Pantanal. Esse jogo, pra mim, tem cara de empate. Eu vou diferente, então. Como você falou que o Ceará ganha a última, eu vou de América Mineiro nesse jogo. Galo e Palmeiras. Cara, tem uma opinião muito forte que eu acho que dependendo da maneira que o Atlético perdeu, o Cuca cai fora nesse jogo. Eu acho que pelo o que vem dos últimos jogos, eu acho que dá empate também. Eu também acho que empata. Esses times só empatam, na verdade, toda vez que eles jogam. Internacional e Bragantino no Beira-Rio. Inter ganha. Concordo. E pra fechar, bom jogo também esse daqui, hein? Goiás e Botafogo na Serrinha. Caraca, Goiás vem bem, o Botafogo também vem bem, mas eu acho que acho que esse jogo vai dar empate, hein? Tô contigo nessa. A gente só mudou de opinião mesmo no jogo do Ceará e no jogo do Cuiabá. De resto, casamos tudo igual. Não é possível, Cássio. Pelo amor de Deus. Você que trata tão bem as crianças, tão bem meu filho lá na Florida Cup. Foi extremamente amável. Pô, como é que você toma frango desse jeito de lado, rapaz? Então bora, Lucão, para começarmos a embalar esta 24ª edição, o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo de mais um final de semana de Campeonato Brasileiro. O calvo da rodada pra mim foi o Caleri mesmo, ele jogou muito bem. Jogou bola hoje, hein? Jogou muito bem mesmo. E pra mim, a decepção, eu acho que, cara, eu ia falar do Danilo, mas não só, pela partida de hoje, é porque meio que vem sendo recorrente. Essa questão das expulsões dele, da atuação é um pouco abaixo, mas deixa eu pensar aqui, cara. Cara, tá difícil, hein? Tá muito difícil. Eu acho que a decepção... Quer que eu fale o meu, por enquanto? Cara, não, mas eu acho que a decepção não é um jogador, tirando o Danilo, mas um time, eu acho que Fortaleza. Fortaleza tinha tudo pra ganhar hoje. Eu vou de Ganso como calvo da rodada. Bom nome. Destaque negativo, eu vou de time também, mas eu vou de Clube Atlético Mineiro. É verdade. Não tem cabimento um elenco daquele, com o treinador que tem, jogando um campeonato só, jogar um futebol tão pobre como joga o Galo. Palavras fortes, hein? Eu tô contigo nessa. Tanto no... O Calvo ali eu ainda tô com a partida do Caleri. Mas a decepção eu tô contigo na questão do Atlético Mineiro. Perfeito, Lucão. Caleri é quem encerrou o jejum hoje, né? Chegou a 12 gols no Campeonato Brasileiro. Lucão, por favor, manda aquela sua mensagem motivacional aí pro começo de semana da galera. Aquele abraço, aquele beijo pras suas namoradas. Primeiro eu queria pedir aquela figurinha de bom dia no Zap, né? Primeiro eu queria me desculpar pelos momentos de tosse no decorrer do episódio. Cigarro. Tempo seco mesmo, friozinho, a garganta começa a ficar seca e acontece. Mas é aquele negócio de sempre, né? Continue seguindo nosso trabalho aí, curtindo, comentando, falando para todo mundo. Estamos nas principais plataformas, Deezer, Spotify, YouTube. Então, dá uma fortalecida no nosso trabalho. Queria destacar mais uma vez que a NFL voltou e tá sendo muito boa. Puta temporada, puta começo de temporada. E você daria para um bom jogador de futebol americano? Cara, devido às constantes lesões que
eu tive no decorrer da minha curta carreira, eu acredito que não. Mas é isso, espero que todos tenhamos uma boa semana. E é isso aí, Caio. Muito bem, Lucão. Agradeço mais uma vez aí pela parceria de mais um episódio. Como o Lucas comentou, galera que nos escuta, muito obrigado. Continuar nos ouvindo, siga compartilhando também, mandando pra galera, espalhando a mensagem do 3 na Barreira. A gente se vê então na próxima segunda-feira. Juízo nessas cabeças, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima, viu?